combate decisivo entre o Pablo e o Gerson, os ganhadores das semifinais. Então aí já vai ficar um clima mais legal. Já resolve, já apresenta o campeão, o vice. Tiver decisão de terceiro e quarto também e tal. Mas... Pelo que a gente viu ontem, né, o Lucas Moura realmente vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. Ele chama muita responsabilidade. Ele tá chamando... certo exagero também nisso aí, né? Porra, Mauro, eu tava no estádio, ele jogou muito. Não, peraí. O Lucas é um ótimo jogador, ele muda o patamar do São Paulo. Mas a gente tá tratando, parece que o Messi jogou no São Paulo. Mas da atuação de ontem. Calma, ele é um ótimo Mauro, jogador. a primeira atuação do cara. Eu tô calmo, mas é a primeira atuação do cara. Deixa eu falar. Ele é um ótimo jogador, ele vai fazer diferença, ele pode decidir a Copa do Brasil, mas não é o Superman, não é o Batman que chegou. Vamos com calma, mas tem um certo exagero. O Lucas é um ótimo jogador, muito acima da média aqui do futebol brasileiro, uma contratação importante do São Paulo. Como o Rames, se tiver em condições, também será. Mas acho que também tem um certo exagero aí. Parece que com o Lucas tudo fica... Ontem também encontrou muita facilidade, como domingo. E pode ser que ele fez ontem impressionou. O time do Corinthians, pode ter tido o erro do Corinthians, mas realmente ele jogou muito. O time do Corinthians é mal treinado, São Paulo tem méritos, tornou o jogo mais fácil, a atmosfera é excelente, a torcida pega junto mesmo, tudo ótimo. Agora, enfrentou um adversário... Gente, venceu o Corinthians, não ganhou do Palmeiras. Se tivesse vencido o Palmeiras dessa manhã, trucidando o Palmeiras, aí eu falei, pô, peraí, Palmeiras é difícil. Esse time do Corinthians é uma ilusão, cara. Essa série invicta é uma ilusão. Universitário, América, Coritiba, Vasco, vários times fracos pelo caminho. Teve seus méritos, fez jogos razoáveis, bons, dentro ali do que vinha fazendo. Era tão ruim que qualquer coisinha não é melhor. O Corinthians não existiu ontem. Tática covarde, só se defendendo, não trocava 3 passes, não conseguia sair jogando, só dava bicuda para frente para tentar afastar o perigo e tome bola do São Paulo em cima. Cheguei a falar até aqui durante a semana, São Paulo faz um gol no começo e muda o jogo. E fez o gol no começo, mudou mais ainda, poderia ter liquidado no primeiro tempo. Tal a facilidade. Claro que o Lucas é importante e tudo, mas não é assim, agora tem o Lucas, então... Desculpa dos atacantes do outro time. Mas não deixaram a gente jogar. Ficaram os 11 jogadores lá atrás. O Lucas passou por essa barreira do Corinthians facilmente. É por isso que eu tô falando. Uma barreira ruim, foi impressionante. Mal montada. O Elton Rato também passou. A muralha dele. O Elton Rato também passou. Foi péssima. É isso que eu tô falando. Você não tem time. Não tem time. Claramente que aquela sequência de vitórias, a gente falou várias vezes, ainda brincava, né? Importante é tentar consertar essa porcaria com vitória. É uma coisa óbvia, o negócio é tão simplório isso, é claro, não perder é bom, não perder é maravilhoso, está ótimo, mas não pode enganar que virou o Barcelona do Guardiola, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Corinthians é um time fraco, o Corinthians tem menos time que o São Paulo. O São Paulo foi melhor no primeiro jogo, foi melhor nesse jogo. Claro que para os nossos olhos, o correto seria de igual para igual, vamos partir, não pode... Esse é o correto, é o bom para o futebol. Mas você vai tomar um pau. Então, você está com o regulamento, você entrou classificado. Se eu fosse o Corinthians, eu colocaria lá uma barreira intransponível. Mas time covarde, vai ser chamado? É claro. Sabe o que aconteceria se a bola tivesse entrado no final? Eu sei que teve futebol para liquidar antes. Mas se entrasse, o futebol permite isso. Penalidade, favorito se transformaria em segundos o Corinthians. Por quê? Tudo bem, é claro que poderia perder, mas pegador de pênalti lá entre os dois é o Cássio. O Corinthians se transformaria em favorito e, porventura, poderia passar. Sabe o que nós estaremos... Nós não, pelo menos muita gente estaria falando sobre isso. O Corinthians usou a arma que tinha e o São Paulo, ineficiente poder de fogo. É isso. É isso que a gente... Então, eu acho que você tem que usar a arma que você tem. O errado é achar que o Corinthians tem condições de jogar igual. Não tem. E o São Paulo, recentemente, mesmo com ficou 4 jogos sem ganhar. Mas é que estava numa pindaíba tão grande. Gente, mas esse Corinthians às vezes incomoda. O Corinthians incomodou o Flamengo na final da Copa do Brasil do ano passado. Mas jogou até melhor o segundo tempo. Mas é uma nuvem passageira. Não, eu sei, mas é... Mas era melhor treinado, né? Mais bem treinado, né? É diferente também. O time do Corinthians não é Era um outro Corinthians do ano passado. Sim, o time não é bem treinado, gente. Ontem, a proposta do Corinthians é se defender. O time estava mal montado. Não foi só o Lucas, não. O Elton Rato passou como quis. A jogada logo no começo do jogo, a jogada com o Calera, não conseguiu finalizar, que ele cai. Depois ele sai driblando, bate pro gol com muita liberdade. Um belo gol, mas ninguém marca, ninguém trava o chute, ninguém impede o chute. Quer dizer, não estava tão difícil. O Corinthians estava fechado, mas não era um time bem montado defensivamente. E foi passando por cima. Sobre o Lucas, só para finalizar, eu acho o Lucas ótimo jogador, importante contratação. Ele pode ser o herói da Copa do Brasil. Mas, gente, o Lucas é um bom jogador, mas não é um craque fora de série. Se fosse, então o Tite tem que ser questionado, porque o Tite não convocava, ele não jogou Copa do Mundo.
o Pochettino deixava ele na reserva, os técnicos que vieram depois deixaram na reserva do Tottenham. Ele é um bom jogador, mas não é um gênio da lâmpada. Mas para o futebol É que eu acho que brasileiro, o ele vai futebol fazer brasileiro muita vai fazer muita Sim, diferença. mas não é um gênio. Eu acho que esse é um certo exagero que está havendo. Eu acho um certo exagero. De vocês aí, seu, do Flávio. Não, sim, Tô achando que porque eu não acho. A gente tem opiniões diferentes. Acho que ele é um bom jogador, muito bom jogador. Ele é melhor que a média, mas não é um craque genial. É diferente se, por exemplo, se o Neymar tivesse em forma e a FI viesse para o Brasil. Aí é outra história. Com todos os problemas do Neymar. Aí eu estou falando de um jogador muito, muito, muito acima da média. Pô, mas eu não digo nem craque genial, Mauro, mas eu digo ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique decidiu muito É pro a Flamengo em comparação 2019. com o que está jogando. Eu acho que o Lucas pode ser o Bruno Henrique de Mas o 2019. Bruno Henrique não decidiu, por exemplo, lá no Paraguai. E teve até a chance de decidir e não decidiu. O Lucas pode ser como o Bruno Henrique. Ele pode decidir. Ele é um bom jogador, muito bom. Não é um craque genial. É o que eu acho. E eu acho que o jogo não se faz de um atleta apenas. O São Paulo é muito, como diria o bom e saudoso Silvio Lancelotti, ciclotímico. É um time que vai e volta. E os elogios na linha do que disse o Vanderlei e críticas são também desproporcionais e exagerados sempre. Eu falo sempre isso aqui. São Paulo, quando perde um jogo, nada presta. Tudo é uma porcaria. E tome pancada. Quando ganha um outro jogo, não, agora voltou o São Paulo. Aí você observa o São Paulo no Brasileiro, não ganhou um jogo fora de casa. Não ganhou um jogo fora de casa. Que time sensacional é esse que não ganha um jogo fora de casa? Alguém vai dizer, mas o Flamengo, não estou falando do São Paulo. O Flamengo tem uma série de problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Estamos falando do São Paulo agora, o momento do São Paulo. Não ganhou um jogo fora de casa. Sabe quem tem campanhas piores que o São Paulo fora de casa no Brasileiro? Só o América Mineiro, que também não ganhou no jogo, e o Santos. Quer dizer, é uma campanha de time rebaixado. O Vasco tem mais resultado fora de casa do que o São Paulo. O São Paulo, nessa Copa do Brasil, teve dificuldade com o Ituano, não ganhou os 2 jogos. Passou para o Sport com derrota no Morumbi e vitória nos pênaltis. Perdeu para o Corinthians. A situação que o Vanderlei falou era melhor. O Caio Paulista comete uma falha, o Renato Augusto decidiu. O que se falava do Renato Augusto depois do primeiro jogo? Que ele era um craque genial, que não sei o que. Eu falava, o Renato Augusto é um ótimo jogador, não é um craque genial. Senão teria jogado o Bayern Leverkusen, teria jogado o Bayern de Munique, teria jogado dos maiores times da Europa, não jogou. É um ótimo jogador. Também tem as questões das lesões, mas mesmo assim. Mas não é um craque genial. Eu vi gente falando, o maior meio-campista que eu já vi. Pelo amor de Deus, achar que o Renato Augusto é o melhor meio-campista. Então você não vê futebol, amigo. Ele não é o melhor campista. Eu vi colega jornalista escrever isso na rede social. É o melhor meio-campista que eu vi na minha vida. Pelo amor de Deus. É um exagero corintiano, assim, uma paixão avassaladora. Não é. São jogadores muito bons, acima da média do futebol brasileiro, mas tem poder de desequilíbrio, como um desequilibrou um jogo e o outro ontem também teve um poder de desequilíbrio na partida, mas eu acho que é um certo exagero. Pode decidir ou não. Essa final vai ser daqui a um mês. São 2 times inconstantes, para resumir. O Flamengo com porradaria e tudo mais, a gente não sabe quantos rounds acontecerão até lá, ou se vai parar de lutar, ou se vão alimentar aquele teatro de ontem. A gente não sabe nem se o São Paulo vai estar lá. São Paulo ele fala isso. Ele fala isso na coletiva. É até um tom meio de despedida, tipo, de repente eu não vou estar mais aqui. A gente não sabe nem se o São Paulo vai estar no Flamengo. Aí tem várias questões. Por exemplo, o São Paulo vai ter ainda a Sul-Americana. Ele tem uma maratona de jogos, vai ter que fazer escolhas importantes. Porque ele vai ter que jogar todo meio de semana, já nesse agora e no outro, né? Então não tem trégua para o São Paulo. É o único time agora em 3 competições. E o Flamengo não vai ter. Ou seja, em termos de... O que é péssimo, que está fora da Libertadores. É um vexame ter sido eliminado como foi, óbvio. Mas não vai ter o desgaste que o São Paulo vai ter. Então tem vários aspectos aí. Eu acho que o São Paulo vai priorizar, claro, a final da Copa do Brasil, mas ele vai conviver com uma situação diferente. Para mim são 2 times inconstantes e um mês pode acontecer qualquer coisa. Se você olhar menos de um mês antes do São Paulo fazer um bom jogo com as reservas, merecia até ganhar no Maracanã contra o Flamengo, ele vinha de uma derrota e a vitória do São Lourenço, veio de uma derrota para o Atlético. O Atlético ganhou de ninguém. Eram 10 jogos sem vitória com o Felipão e ganhou do São Paulo no Morumbi. Quebrou a série aí de jogos sem vitória, né? E todo mundo preocupado com o São Paulo. Ele ganhou do São Lourenço, já mudou. Então muda toda hora. E o Flamengo, ao contrário, 3 semanas antes ganhou do Grêmio, todo mundo achava que estava classificado na Libertadores, que o Grêmio já estava eliminado, poderia ter sido demais. Depois disso, o que aconteceu? Soco na cara do Pedro, derrota ridícula para o Cuiabá, eliminação para o Olímpia, soco na cara do Varela lá, dado pelo Gerson. Quer dizer, olha quanta coisa aconteceu. No caso do Flamengo, acontece de tudo, fora de campo, em campo, é uma bagunça total, né? E ontem o Marcos Braz ainda falou que não deve ter multa para os caras. Então, deveria dar um bicho logo, né, Marcos Braz? Dá uma porrada na cara, aquele que acertou o soco ganha um prêmio. Deveria fazer isso, um prêmio para quem soca melhor, já que é o departamento de futebol da porradaria, né? É uma vergonha, coisa ridícula. Mas, enfim, esse assunto para daqui a pouco. Eu acho que são 2 times inconstantes. Em um mês, muita coisa vai acontecer. Muita coisa pode e deverá acontecer. Então, não consigo ver como alguém pode ser, um favorito é esse. Eu disse que não tem favorito nenhum. Na semana do jogo, a gente vai começar a ver. A gente vai sentir como estarão as 2 equipes. Mas então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Com o Lucas e o Rames, para mim, o São Paulo fica
o Flamengo fica menos favorito, entendeu? Porque eu acho que são jogadores que mudam muito o patamar de um time. O Rames vai jogar? Ele vai estar inteiro? Tu não sabe. Porque tem um mês até lá, né? Então, ele tem que entrar em forma e estar em condições. Ou ele vai se machucar de novo. A gente nunca sabe. Tratando do Rames é uma interrogação monstro. O Rames é tipo o Renato Augusto. Outro Renato Augusto saiu com problema já também, né? Quer dizer, vai jogar os próximos jogos do Corinthians. Corinthians na Sul-Americana, terá o Renato Augusto? Não sabemos se vai ter ou não. Então, assim, são várias dúvidas. Só na semana que a gente vai saber. Que a gente vai saber qual a condição do Rames, se ele já está mais magro, se ele já está em forma física, se ele não se machucou, se ele já vai estar mais entrosado com os companheiros. Como é que vai estar o Lucas também nesse contexto todo? Mas tem várias coisas que vão acontecer até lá. Não dá para... Eu não tenho essa capacidade. Eu já li texto aí dizendo assim, não, São Paulo é praticamente imbatível. Eu falei, gente, isso aí para mim, sabe o quê? Para mim isso é caça-clique. Você faz isso para agradar uma torcida empolgada e ganhar audiência. Então o cara escreve um negócio desse com esse objetivo. Eu não acho isso muito correto. Tal. Tudo bem, mas tudo bem. Aí eu também discordo. Agora, isso que é o bom da gente aqui. E eu admiro isso no Mauro, que ele fala que às vezes o torcedor não quer ouvir. E isso é legal. Vou para falar que a gente fala. Eu vou embora amanhã. Porque o que eu falo do Lucas? Por que aí eu discordo do Mauro? Porque pra mim o Lucas, o que eu vi ontem no Morumbi, é raro a gente ver hoje no futebol brasileiro. É melhor que os outros. Jogador botar a bola debaixo do braço e falar, eu vou resolver esse jogo. E ele resolveu o jogo. Ele passava do jeito que ele queria. Acho que o Flávio falou, pro nível do futebol brasileiro, é um ator principal. É muito diferente. Atuação de ator principal, não é protagonista. Isso é indiscutível, isso. Ontem, por exemplo... E o que me surpreende, Wander, é a forma como ele chamou a responsabilidade. Porque foi o segundo jogo dele. O cara não chegou com todo aquele ritmo, tá jogando. Não. Ele chama a responsabilidade de um jeito que é assim, dá a bola em mim. Toda hora que o São Paulo pegava a bola, o Lucas aparecia para receber. Não. E eu percebia isso, eu falava, cara, ele tá em todo lugar do campo. Ele tá marcando, daqui a pouco ele tá no ataque, daqui a pouco ele tá dando arrancada, daqui a pouco ele tá dando assistência. Foi impressionante por isso, porque ele chamava. Ele falava, eu quero a bola pra mim. O cara recebia a bola, já tava o Lucas pra receber. Aí dava arrancada. E a força física do Lucas Moura foi o que mais me impressionou. Então, ele é muito diferente. Um negócio pra você. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Não, eu queria só falar, indo nessa linha, dizendo o seguinte: a gente fica com coceira na mão, assistindo o jogo, e fica com vontade de escrever alguma coisa que você está vendo. Então, é só depois dar uma olhadinha, você vê no meu Twitter lá, exatamente, acho que com 20, 23 minutos, eu escrevi só uma frase lá no Twitter dizendo o seguinte: Lucas Moura, vida dura de quem está tentando pará-lo. E foi uma dificuldade para os caras do Corinthians, ele não conseguiu pegar, ele passava diferente. É claro que eu também não fui na linha do gênio da lâmpada, mas isso eu concordo com o que o Flávio falou. Quer dizer, o nível dele nesse momento aqui no futebol brasileiro, no jogo, né, no time de São Paulo e na partida, ele é um cara diferente, é um ator que assumiu lá o papel dele principal. Isso é uma verdade. Ele foi um jogador que complicou muito ainda mais a vida do Corinthians e que não teve condição de marcá-lo. Ele trocou, tomou pancadas, conversou com os jogadores do Corinthians, foi respeitado. Eu vi a conversa dele com o Gil. Tem toda essa coisa, porque, sabe, dentro do campo, a gente que viveu muito perto de campo de futebol, a gente sabe o perfil do jogador que é respeitado pelos adversários. As pessoas conversam sobre lance, sobre o local de falta, mas com respeito. Eu acho que foi um bom negócio feito pelo São Paulo, mas ele vai embora dentro de algumas semanas, entre aspas. Ou não, né? Talvez porque ele ainda não tem uma proposta clara, né? O que eu entendo é assim, ele faz total diferença no futebol brasileiro. Total. É um jogador de outro nível. Não, Flávio, pode ser também que seja uma ilusão. Pode ser que daqui a pouco ele caia de rendimento. Não acredito. Mas o que ele fez nesse jogo foi muito impressionante. Não acredito que ele vai cair de produção. Porque assim... Ele pode enfrentar uma dificuldade, Flávio, se a marcação for mais rigorosa. Porque eu sei, eu estou dizendo, mas o Corinthians não foi bem nível do jogador. Ele jogou 2 jogos. Jogou contra o Flamengo e jogou contra o Corinthians. Jogou. O Flamengo não fez 2 gols em 2 jogos. O Flamengo não estava esse sucesso todo. Tá bom, mas aí nós sempre vamos achar. O São Paulo pegava esses mesmos adversários, sem esse jogador, e se enrolava inteiro. Isso é verdade. O São Paulo é um time nota 5, 6, que se mata em campo. Agora ele tem um jogador nota 7, 7,5. E pro nível do futebol brasileiro, até mais que isso. Então acho que ele vai fazer o elenco como um todo subir. Porque ele é um jogador diferenciado. A Premier League é outro papo. Na Premier League ele estaria num outro estágio.
Mas aqui no Brasil ele vai fazer diferença, ele vai se destacar. É um jogador de lá que não foi um fracasso, não foi um estrondo, mas não foi um fracasso, cumpriu bem a parte dele, inclusive no Tottenham, e volta com ele tem 31 anos. Chega no Brasil, quer dizer, num estágio diferente. Confesso que eu sabia que ele estava se preparando, treinando a parte para chegar sem decepcionar. Mas eu me surpreendi positivamente com um cara que praticamente chegou, né, em cima da hora, foi para o jogo e correu o tempo todo. Resistindo, tudo bem. E lá ele vindo de férias, né? É isso aí, eu acho que ele chegou bem. Então é isso. O Lucas é um daqueles jogadores, né, que estava na Europa e que tem personal trainer particular, preparador físico particular, ele treina em casa. O Lucas é diferente, ele é um cara realmente bem responsável e disciplinado. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando ainda do Lucas Moura. E, Flávio, uma coisa que a gente vê, que aí é claro que tem o exagero do torcedor, eu sei que você queria falar, é o torcedor já botando. Já valeu a pena o Lucas só pela eliminação contra o Corinthians. Valeu a pena. A gente não sabe se a gente pode falar ou não. Agora, que ele já se pagou, nesse jogo ele já se pagou. Que foi o que a gente estava falando matemático, ontem. Isso é grande. 30 milhões de reais pela classificação, onde ele foi o principal jogador em campo. E, além disso, os 8,5 milhões de reais que o São Paulo vai ganhar numa bilheteria próxima agora na final. Tem que ser mais, tem que aumentar o ingresso. Você acha que o São Paulo vai ganhar até mais? Eu espero que o São Paulo tenha o bom senso de aumentar o ingresso. É final agora, né? Então pode dar 10, pode dar sei lá quanto, não sei. Sim, mas então, se pagar, quanto que o Lucas custou pro São O Paulo? Lucas jogou sozinho? Não. Só tinha ele em campo. Vocês estão colocando, parece que ninguém jogou nada. O Elton jogou bem, o Rafael fez boas defesas. Rafinha jogou muito bem. Rafinha jogou bem, os zagueiros bem, saída de bola boa com o Beraldo e o Arboleda. São Paulo fez um bom jogo, gente. Mas, pô, parece que só o Lucas jogou. Não, mas quando a gente fala assim... Olha, Lucas Moura de Troia. São Paulo não existe, agora é só o Lucas. Mas quando a gente fala... Há um mês e meio... Não, pera. Mas um mês... Gente, mas um mês e meio atrás... O Dorival montou bem a equipe. Mas um mês e meio atrás, sem o Lucas... É a cereja do bolo. Não, mas um mês e meio atrás, esse time de São Paulo era medíocre. Um mês e meio atrás, sem o... Salve, galera do Notícias do São Paulo. Bem-vindo ao canal. Pessoal, nesse vídeo a gente viu aí que uma bela vitória do São Paulo, né? Ontem o Morumbi foi uma loucura. 62 mil pessoas, lotadaço. Cara, eu assisti em casa, não tive como ir, mas foi um baita jogo. O Lucas faz muita diferença, vai salvar, a gente vai fazer muita diferença aí nessa reta final aí que o São Paulo ainda tem a Sul-Americana contra a LDU, né? E agora a próxima fase final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que se classificou ontem contra o Grêmio. Então eu tô com expectativa aí de campeão, galera. Eu acho que a gente esse ano, a gente tem muita força pra poder chegar nessa Copa do Brasil aí. E, cara, muita força mesmo. O Tricolor ontem amassou o Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, eu vi na entrevista do Dorival, ele falou que deixou cair. É natural a equipe deixar cair um pouco, porque vem numa sequência muito forte de jogos. Lembrando, o São Paulo é o único time dos times brasileiros que tem 3 competições. São Paulo é o único. Então, se você for parar pra pensar com o elenco que a gente tem, o Dorival tá tirando leite de pedra, né? É isso, galera. Um ótimo jogo, gostei demais da atitude da equipe, da torcida, né? A torcida do São Paulo que nesses últimos anos vem mudando, vem se tornando... o sofrimento fez a gente se aproximar mais do São Paulo, né? E é isso, galera. Eu só tenho a agradecer aí quem tá acompanhando o meu canal aí. Esse vídeo aí é referente a troca de passes, que a gente assistiu ontem, né? E hoje, mais tarde, daqui a pouco sai o vídeo de hoje. Beleza? Do que os comentaristas vão repercutir hoje aí no mundo do futebol. Pra você que não é inscrito aí, muito obrigado. Espero que você siga aí a página aí, ative as notificações, o sininho. E segue a gente aí que todo dia vai estar saindo o todo dia vai estar saindo um vídeo novo do São Paulo aí. Beleza, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!